Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Clube da Página 20. Apresentando um pouco o nosso projeto para quem está chegando agora, o Clube nasceu dessa vontade de criar um espaço de encontro entre leitores, ideias, escritores, artistas no geral, porque a gente acredita que o livro e também a arte, ela perpetua, não só depois de uma leitura, depois de ver um quadro, ver uma música, mas ela continua com a gente em alguma parte de nós crescendo. Então, a gente está aqui conversando sobre um livro tão maravilhoso, com uma escritora tão maravilhosa, que traz um pouco desse sintoma da arte, eu acho, para a nossa vida do cotidiano. Vou apresentar um pouco a Mari, ela é a nossa convidada, a Mariana Lobato Botter. Ela é diplomata de carreira, formada em Direito, mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, especialista em escrita criativa, e atualmente é estudante de letras da USP também. Ela escreveu Pitangas Verdes, esse livro incrível, que é um romance do vencedor do primeiro prêmio literário Vila Labrador, que é uma obra basicamente dedicada assim, à memória, à maternidade, luto e a marcas da infância. Mari, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui hoje. Obrigada por compartilhar sua trajetória e, enfim, a sua carreira com a gente. Imagina, obrigada a você, Sofia, pelo convite, fico super feliz de estar aqui, adoro conversar sobre o livro, enfim, sobre as coisas que eu faço, mas também muito satisfeita de estar aqui, porque você é minha colega, né, de editora, tem o livro Entre Linhas, que eu confesso que eu ainda não li, mas que eu já vi que teve uma recepção maravilhosa, e, enfim, sabendo que você estudou Direito, entendo um pouco de onde veio, e uma temática também que me toca muito o coração, então também estou feliz de estar aqui com você. Ai, obrigada. Eu fiquei até nervosa agora. Até corei, obrigada. Mário, eu queria, assim, começar te perguntando, você tem uma carreira muito, muito extensa, muito ampla, né, escritora, você fez o Instituto Veracruz de escrita, diplomata, mas eu queria saber do começo, assim, da primeira Mari, lá no começo da sua infância, como é que você começou a escrever? Como é que veio essa vontade? Então, eu comecei tudo muito cedo, né, assim, acho que tudo que eu faço hoje é resultado de uma Mariana muito pequenininha, acho que eu nunca desisti das coisas que eu imaginei quando eu era pequena. E eu era uma criança, apesar de ter amigos na escola, tanto que eu era uma criança muito introspectiva e solitária, muito reflexiva, assim, meio... todo mundo achava, inclusive, que eu era mal-humorada, tal, porque eu era muito fechada, né? Quem me conhece hoje pessoalmente fala, nossa, mas mal-humorada, eu falei, minha família acha que eu sou mal-humorada, que eu acordo de manhã mal-humorada, tal. Minha família, assim, digo meus pais, né? Não minha família nuclear atual. E acho que com isso, a leitura e a escrita viraram como uma companhia, né? Eu lia muito, desde muito pequena, e lia de tudo. Eu, adolescente, já comecei a ler Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, já fui aí por esse caminho, né, muito cedo, e sempre escrevi diários, assim, eu tenho diários de quando eu tinha 7, 8 anos, eu tenho guardado até hoje, é muito engraçado, inclusive, de reler, e eu fazia uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu queria ainda vou continuar fazendo, eu parei um pouco, que eu escrevia cartas para mim mesma, para o futuro. Então, assim, quando eu tinha 8, eu escrevi uma carta para eu abrir só quando eu tivesse 15. Aí, quando eu tinha 15, uma para eu abrir quando... Então, eu tenho várias cartas de mim para mim mesma. E então já tinha um pouco esse diálogo interno muito grande. Eu converso muito comigo mesma, para o bem e para o mal, né? Que gera maluquices na cabeça e gera coisas bonitas também. Então, veio daí, né? De pequena veio daí. Isso da infância, né? E sobre o que eu me tornei depois, enfim, o fato de ter feito direito e ter virado diplomata, foi uma coisa que surgiu na adolescência. Não sei se você quer saber disso também, posso... Quero, claro, com certeza. É muito Vinícius de Moraes, né? Poeta e diplomata. Então, mas justamente, eu acho que eu sou a figura que desmistifica um pouco a diplomacia, não sei se vai decepcionar aí você e as pessoas, mas eu decidi ser diplomata com 14 anos, super cedo, né, também, e até brinco quando eu vou fazer palestra eu dou muita palestra em escola de ensino médio, na rede pública estadual aqui de São Paulo, porque a gente tem um projeto de ensino de relações internacionais nas escolas, né, pelo Itamaraty, o MONUEM. Mas, quando eu vou falar, eu sempre conto que eu decidi ser diplomata aos 14 anos e de um jeito
meio sem glamour, que foi o seguinte, eu estava desde muito cedo querendo saber o que eu ia trabalhar, todo mundo pergunta, né, o que você vai fazer e tal. Eu escrevia muito, era muito articulada, aí as pessoas queriam que eu fosse advogada, tal, e eu não me encantava pela advocacia. E daí eu estava vendo, não sei se você conhece, você é muito jovem, você sabe aquela novela que tinha chamada Malhação? Sim, claro, com certeza. Então, é realmente sem glamour a minha história. Eu estava vendo essa novela, eu via adolescente e tal, foi uma novela que durou milhões de anos, no final da tarde, na Globo, assim, Sim. e tinha um personagem que queria ser diplomata. Eu não conhecia, eu não sou de uma família muito abastada, não tenho uma origem... na minha família, por parte de mãe e parte de pai também, não tem pessoas formadas na faculdade e tal. O meu padrasto, sim, né? Mas a família da minha mãe e do meu pai, não. Então, eu não conhecia, não sabia o que era ser um diplomata. Nunca tinha ouvido falar. E aí, nessa novela, apareceu esse personagem que queria ser diplomata e ele contava um pouco do que era a carreira. Eu entendi que era uma coisa que você ia para o exterior, que você conhecia coisas diferentes, que você representava o Brasil, era um funcionário público e tal, e que era muito difícil passar na prova. E eu, nessa época, era um pouco arrogante, preciso confessar, né, hoje eu não sou mais, eu acho. Eu era uma adolescente, assim, que achava que era mais esperta que os outros, e falei, não, então acho que é isso que eu vou fazer, né, vou trabalhar para servir o país, vou mudar o mundo, e a prova é difícil, mas eu vou dar um jeito, né. E aí foi isso, aí desde os 14 anos eu decidi que eu ia ser diplomata, e aí me disseram, que até questiono isso, que a melhor faculdade era Direito, então eu estudei para poder passar na USP, para poder fazer a faculdade, fiz a faculdade, estudei para o concurso, passei no concurso, então foi assim, uma coisa de uma determinação muito grande e um pouco irrefletida, né, e que veio, é claro, eu devo ter ouvido muitas profissões e muitas novelas e muitas conversas, essa que me marcou, mas eu acho engraçado que tenha vindo de um lugar tão assim, ingênuo, né, essa é a minha decisão. Então, foi meio por aí que eu caí nesse caminho, né? Que engraçado, adorei. E assim, você falou sobre as cartas que você escreve assim mesmo, você ainda continua com esse hábito? Então, eu parei, eu fiz até adulta, recentemente eu parei, já faz tempo que eu não faço mais. Acho que quando eu comecei a escrever outros textos, né, assim, parei, assim, eu continuo fazendo os meus diários, mas eu comecei a escrever os livros mesmo, escrever, né, assim, contos, tal, aí eu acho que eu diminuí um pouco o ritmo das cartas. E eu acho também que quando a gente é criança e adolescente, tem uma perspectiva muito grande de mudança, a gente acha assim, a gente vai ser uma coisa muito diferente daqui a alguns anos, então vou escrever uma coisa que a Mariana do futuro não vai saber. E quando a gente fica adulto, a gente perde um pouco essa dimensão, o que é uma bobagem, eu acho, porque eu mudo muito, a cada 5, 6 anos eu sou outra pessoa, se eu pensar o que eu fazia há 10 anos, outra pessoa, mas eu acho que a gente trabalha em outra escala e começa a achar que não vai mudar tanto, né, mas é uma bobagem dos adultos, eu acho, eu devia continuar com as cartas, devia ter feito. Mas sempre dá tempo, né? Assim, eu vejo o Pitangas Verdes, depois eu vou entrar um pouco mais no livro, mas assim, ele me parece um relato muito íntimo, assim, parece que realmente eu tô dentro de você, assim, não sei o que tem a ver com a sua vida pessoal, enfim, depois a gente fala mais sobre isso, mas você pensa em trabalhar com algum livro que tem a ver com essas cartas que você já escreveu, reutilizar esse material? Olha, eu nunca tinha pensado, mas agora que você me falou... Não, mas deu uma ideia. Não, é porque é o seguinte, o livro que eu estou escrevendo agora, ele é sobre memória, porque o Pitangas Verdes fala um pouco sobre memória, ele trabalha com a memória, na verdade, mas ele não fala sobre memória. O que eu estou escrevendo agora, ele fala, a minha ideia um pouco é sobre uma mulher que se questiona sobre o que constitui uma pessoa, né, assim, se a gente, por exemplo, perdesse a memória, a gente continuaria sendo a gente mesmo, né, o que é você, né, o que te define. Essa é a questão por trás, óbvio, aí tem uma história, tal, que eu estou criando ainda, mas tem um pouco esse questionamento, que é um questionamento que eu tenho. E as cartas são um pouco isso, né, eu acho assim, foi o que foi me constituindo, e a cada momento eu era alguma coisa, então, vou reler, para ver se eu utilizo no romance alguma coisa. Ai, que legal, adorei, nossa, vai ficar lindo. Você trabalha bastante com esse tema da memória, né, eu acho que ele é bem legal. É uma coisa que me pega. Então, por quê? Por que você acha? Eu acho que por isso, né, eu acho que a gente
Bom, eu sou uma pessoa que reflito muito sobre o que eu fiz. Tem gente que fica muito no futuro, né? Tem as pessoas iluminadas que ficam no presente e tem pessoas que ruminam o passado, né? Eu gosto muito de refletir sobre o que eu fiz, né? Assim, também de novo, para o bem e para o mal, né? E para melhorar e também às vezes para ficar sofrendo com o que a gente fez, né? Acontece. Mas eu tenho um pouco essa questão de que o que a gente. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eu, sei lá, levei para Disney, porque a gente se mudou para os Estados Unidos a trabalho, né? Quando eles eram pequenininhos, aí eu fui para Disney com eles. Aí alguém falou, mas eles não vão lembrar. Eu falei, é verdade, eles não vão lembrar, mas cada coisa que você vive te constitui o próximo momento. Então, se eles forem felizes ali, no próximo momento eles vão ter essa de alguma forma eles vão ter esse registro. E eu acho que as lembranças, as vivências, é isso, vão nos constituindo. Então, eu tenho muita curiosidade para saber como é que eu me constituí, como eu virei essa pessoa, como as pessoas viram as pessoas. Então, e o único jeito que eu vejo de conseguir entender é revisitando as memórias. Mas, por outro lado, eu fico encantada, porque cada vez que você revisita, você não consegue revisitar, porque você é uma outra pessoa, então você revisita de uma forma diferente. E aí, quando você revisita de uma forma diferente, aquilo também não é a realidade, mas é a realidade do momento. Então, essas questões mais filosóficas, assim, me perseguem, né? Eu acho que desde muito pequena, e eu sou encantada com a visão infantil do mundo, assim, como as crianças olham para o mundo e como a gente subestima o que elas são capazes de entender e o que elas sofrem, né? E assim, e a dificuldade, porque a gente é muito curioso os adultos, porque a gente olha para uma criança e a gente acha, ao mesmo tempo que elas não estão entendendo nada, e ao mesmo tempo que elas dão conta de tudo. Então, eu lembro de pequena, minha mãe e meu pai me levavam para casa de um amigo. Ninguém me explicava quem era aquele amigo, que casa era aquela, onde eu estava. Então, às vezes eu me via nos lugares, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia. Mas para os adultos era meio óbvio. Ao mesmo tempo, eles conversavam sobre coisas que teoricamente não era para eu ouvir, achando que eu não estava entendendo, mas eu estava entendendo. Então, como funciona a percepção de mundo de uma criança é um assunto que me interessa. E para fazer isso, o único recurso que eu tenho é observar meus filhos e pensar em mim mesma pequena e rever minhas memórias. Então, eu acho que talvez por isso também me encante essa temática, né? Eu faça tanto nos textos. Interessante. Então, você pega inspiração assim dentro de casa mesmo. Você observa seus filhos e vai se inspirando neles para criar alguns livros? Um pouco sim, que eles não me matem por isso, né? Mas eles até brincam, né? Sobre isso. Mas sim, eu observo não só os meus filhos, mas as pessoas, né? As outras crianças, eu mesma, enfim, acho que sim. As pessoas perguntam muito isso que você falou, né? Que você ia perguntar mais para frente, mas eu vou adiantar um pouquinho sobre o quanto do livro é meu, o quanto não é. Eu não acredito que a gente seja capaz de escrever alguma coisa que não venha da nossa vivência. Ainda que seja totalmente fantasioso, né? Eu vou escrever aqui uma fantasia, vou criar um mundo, pessoas que voam, enfim, fazer uma coisa. Aquilo vai ter de você, né? O Antônio Cândido, ele fala uma frase que é até engraçada sobre a literatura e a relação com a sociedade, que as pessoas já devem ter ouvido, que é como se a literatura fosse um croquete e a sociedade fosse a vaca. Né? Quando as pessoas me perguntam assim, o que tem de você nesse livro, eu faço uma analogia, né, mantendo as proporções, é isso, o livro é um croquete, né, e a minha vida, minhas experiências são a vaca, né, tem muito mais coisa ali, tem coisa diferente no croquete que não tem na vaca, mas assim, não existiria, né, o croquete não existiria sem a vaca, então é um pouco isso, né, sim, eu tiro da minha vida, e uma coisa que eu faço muito às vezes eu quero escrever sobre uma sensação, uma emoção, né? E eu não vivi exatamente aquela sensação, aquela emoção que o personagem ali está vivendo, né? Mas, por exemplo, né, no meu livro, a personagem perde a mãe, né? Não é um spoiler, logo no começo ela perde a mãe, a gente sabe disso. Minha mãe é viva, eu não perdi a minha mãe, né? Mas eu vivi outros lutos na vida, e aí eu faço um pouco essa experiência de fechar o olho e lembrar desse luto, às vezes fico triste, sinto aquilo, para ir com essa sensação tentar escrever sobre como seria o luto de perder aquela mãe, né, assim, então
Então, sim, respondendo a sua pergunta, me inspiro na minha própria vida. Nossa, mas não é da forma que eu imaginava, porque assim, para você ver o que é uma boa escrita, né? Agora eu tô realmente impressionada. Eu li o livro, eu falo assim, não, certeza que ela passou por tudo isso, assim, certeza que isso daqui é um diário, tipo, nossa, com certeza ela viveu tudo isso daqui. Aí ela escreveu e fez um livro. Agora eu tô chocada que a sua mãe tá viva. Porque para você ver assim como realmente a boa escrita. Porque eu acreditei piamente que a Ana era você, até porque, né, Mari, Ana, então assim, eu imaginei, todo sentido, pô, ela mudou, porque é Mariana Borges, né, o nome da personagem, não é? É Borges? Não, não é Borges, é Barros. Barros, exato. Ana Aí eu Barros. falei, cara, é com B, do Botter, eu falei, não, aqui, saquei já, nossa, genial. Mas agora eu tô vendo realmente como é impecável, né? Porque eu entrei no mundo aqui, eu comprei a sua ideia, mas de uma forma que eu realmente acreditei piamente que fosse verdade, para você ver essa mágica da literatura. Então, eu realmente agora não sei te dizer o que é verdade e o que não é nesse livro, o que você se inspirou e o que não. Então, algumas lembranças eu tenho mesmo, por exemplo, eu posso te contar, eu fiz ginástica olímpica, né? Então, a cena lá não é, mas eu vou escrever sobre um assunto, é mais fácil ser um assunto que eu conheço por dentro, né? Então, eu moro atualmente em Perdizes, então minha mãe nunca morou em Perdizes, mas eu moro, então eu conheço as ruas, então é mais fácil de escrever. Então, algumas coisas, é claro que eu utilizei da minha experiência, né? E tem histórias que eu ouvi e que me foram contadas. Então, por exemplo, tem a história da avó da Ana, né, e que, enfim, que foi, de certa forma, sequestrada, tal. Essa é uma história de família, assim, que é um pouco nebulosa, então a gente não tem certeza. Então, eu adaptei para poder colocar ali, porque eu acho uma história muito interessante e muito, que diz muito do nosso país, né, e da condição das mulheres, então eu acho importante colocar. Mas é uma história que eu não conheço direito, é uma história que eu sou um pedaço ali, daí eu fiz um fio para ela, né? E o Ana, eu escolhi muito porque eu queria um nome assim neutro, simples, né? Que qualquer mulher pudesse se colocar nela. E o Barros é o sobrenome da minha avó. Eu fiz. Legal. Não tem a ver com o Bota, até porque meu nome de solteira, né? Meu nome que eu fui registrada é Mariana Lobato Paim Cunha. Né, Botter é o nome da minha esposa. E daí então nem pensei no sobrenome ser da mesma letra, mas curioso que seja. Mas o Barros foi uma homenagem para minha avó. Assim como Heráclito, que tem o avô dela no livro, é o nome do pai do meu padrasto, né? Que legal. E também já falecido, e eu quis fazer uma homenagem. Então. Que também é o pai do padrasto da. Exatamente. Que legal, que legal. Demais. Assim, queria te perguntar também, Mari, porque você vem de uma linhagem muito incrível de escritores diplomatas, né? Assim, nossa literatura ela é recheada de escritores diplomatas. Você se vê assim como Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa, assim, você se enxerga nessa, não necessariamente na mesma estante que eles, né? Não no mesmo patamar, mas assim, dessa linhagem, você enxerga a sua arte dessa forma, assim, se inspirando nas suas vivências, tendo a mesma, talvez, aptidão para enxergar o mundo como esses grandes nomes? Você se enxerga, assim, alguma relação com eles? Olha, acho que não, porque, assim, apesar de eu ser uma pessoa que tem privilégios, né, eu sou uma pessoa branca, tal, que, enfim, tem alguma condição de vida muito confortável, hoje em dia muito confortável, tal, eles têm um privilégio que eu não tive, que é de ser um homem branco, né? O Itamaraty é um lugar muito machista, e como, enfim, o Itamaraty está dentro da nossa sociedade, né? E então, ele reproduz, né? O que é a realidade das instituições em geral, né? Da nossa sociedade. Então, eu acho que por mais que tenha sido, eu acho que a vida deles foi interessante, eu admiro muito a obra deles, não tenho dúvida, mas eu acho que ela vem de um lugar um pouco mais protegido e privilegiado, né? Eu imagino o Vinícius de Moraes tem um tempo lá para tocar o piano dele, né? Para tocar o piano, para escrever o texto dele, para refletir, para pensar. Então, assim, eu acho que ouvir música, sentar num bar, numa esquina. Exatamente, né? Eu acho que
cada um é de um jeito, né? A gente tem o João Cabral, que acho que é outra experiência, a gente tem o Guimarães Rosa também, enfim, cada um tem uma sua experiência, mas todos eles com esse privilégio, né? Eu me identifico mais, se fosse me identificar com alguém, apesar de estar muito distante, assim, em termos de qualidade, com a Clarice, que era esposa de diplomata, porque ela teve a experiência de viver no exterior, que é uma experiência dificílima, né? A gente glamoriza muito isso também, mas é muito difícil você ser estrangeiro, viver como estrangeiro, né? Ainda que seja com os privilégios de estar no outro país como diplomata, é mais fácil, não tenho dúvida nenhuma, é um privilégio, mas não é simples, né? Eu brinco assim, você está andando sempre numa cidade que você não sabe qual é a rua que está do lado, né? Você vai morar num lugar, porque a gente mora aqui em São Paulo, você sabe qual é, você tem um mapa da cidade na cabeça, você vai para um lugar que você não conhece nada, e você tem que viver o seu cotidiano ali, é muito cansativo, né? Assim, você pode se perder a qualquer momento no bairro que você mora. É muito, né? Isso assim, das menores coisas até as maiores. Por exemplo, quando eu fui morar em Boston, e que eu era vista, né, como sou mesmo, como uma mulher latina, e tinha um preconceito, né, em relação a mim, que eu não sentia no Brasil. Foi a primeira vez que eu me senti discriminada pela minha aparência física, né, assim, nunca tinha sentido isso no Brasil. E dói, né, assim, foi uma experiência de muita construção interna, assim, para mim, foi muito importante. Então, é difícil morar no exterior, então acho que a Clarice teve essa experiência, né, ela tem, e aí também os outros diplomatas tiveram, e é muito difícil você ter uma carreira artística sendo mãe, sendo esposa e trabalhando, né, eu acho que assim, é uma outra realidade, né? A Clarice diz que ela escrevia com os filhos correndo e com a máquina de escrever no colo. Eu, enfim, trabalhava o dia inteiro, né? Sempre trabalho o dia inteiro. Chegava, eu falo no passado porque eu mudei a minha condição familiar, né? Depois eu posso te contar, mas chegava em casa com as minhas duas crianças, tinha que dar um jeito, sempre, assim, não tinha esse tempo, não tinha o tempo da reflexão, não tinha o tempo de liberar, então eu parei, depois que eu comecei a trabalhar, tive filho, casei e tal, essa parte de escrever cartas, de escrever diário, ela morreu, né, demorou muito para eu retomar, porque é uma vida muito intensa, né, a gente não tem ninguém ali resolvendo esses problemas para você, como eu imagino que para os homens brancos tem. Depois, no trabalho, isso é muito forte também. Uma mulher no Itamaraty, para ser promovida, para ser reconhecida, ela tem que ser muito melhor do que os colegas dela, homens. Então, o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente é cobrada, o quanto a gente tem que estar presente, tem que responder as ligações, não tem uma camaradagem como tem entre os homens, né? Não é que eles façam conscientemente, mas é isso, tem uma brotherhood ali que eles fazem no natural, é o jeito deles, eles se privilegiam, eles gostam de quem vai com eles para o bar. Então, assim, é uma vida bem diferente. Então, eu não me comparo com eles por conta disso, né? Fora que assim, ainda não cheguei lá, em termos de qualidade literária, mas, assim, o meu sofrimento com a vida no exterior, com a criação das crianças, eu me identifico mais com a Clarice do que com o Vinícius, ou com o João Cabral, ou com o Guimarães Rosa, né? E como é que você consegue fazer isso? Porque, de fato, assim, ser mãe, esposa e trabalhar, ainda ser escritora, é muita coisa. Como é que você consegue conciliar tudo? Então, Sofia, assim, eu não conseguia, justamente, né? Eu fui casada há muitos anos com um homem ótimo, né? Uma pessoa que não é machista, assim, não super, né? Machistas todos somos nessa sociedade, mas uma pessoa bacana, tudo, mas homem, né? Então, que não conseguia permitir que eu tivesse essa liberdade intelectual, porque não assumia a carga mental, né, que as mulheres assumem numa família. E durante a pandemia, eu me separei, né, e casei com a minha namorada de adolescência, né, que é a Bel, com quem eu já tinha namorado há 20 anos e com quem eu não falava há muito tempo. E aí ter uma esposa faz muita diferença, isso é uma coisa, porque a divisão de trabalho, a divisão de carga mental foi completamente transformada na minha vida, né? Então, assim,
Eu lembro, isso é muito, logo no começo, assim, quando a gente casou, eu estava no trabalho, e aí recebi um e-mail dela, falou, olha, Mari, a escola da Lira mandou uma mensagem aqui, era uma mensagem longuíssima, só com várias coisas, eu resumi para você em itens, para você saber o importante é isso e isso, porque eu sei que você está aí trabalhando e que você não vai ter tempo de ler o e-mail inteiro. Então, são coisas que parecem, bom, mas é isso, tipo, quando que, né, um homem ia ter essa ideia, né, tipo, olha, eu sei que para você vai dar muito trabalho ler isso, ou eu brinco, tem outra coisa que eu brinco é que desde que eu casei eu nunca mais comprei um papel higiênico, né, então, assim, são coisas que está sempre ali. Eu faço outras coisas, né? Eu dou muito suporte emocional para as crianças, eu vou às reuniões da escola, vou nos médicos, enfim, ponho para dormir, leio à noite, essa é uma coisa que eu faço, eu cozinho, e a Bel cuida da parte logística da casa, né, compra, faz supermercado, responde os e-mails da escola, enfim, aí sabe qual medicação a gente tem que dar. Então, é uma divisão muito mais equilibrada. Então, primeiro, é uma coisa que a sociedade acho que tem que mudar, que é esse equilíbrio doméstico, né? Assim, acho que não existe ainda. Já melhorou, certamente, acho que da época do Vinícius para cá melhorou muito, mas ainda está longe de estar ideal. E a outra coisa é o papel do Estado. Então é o seguinte, eu sou funcionária pública, eu tenho 2 crianças, uma delas autista, e quando eu tive tempo, justamente porque eu casei com a Bel, para fazer o diagnóstico dela, porque antes eu só sofria as dificuldades de criar uma criança neurodivergente, né? Mas quando eu tive o tempo de levá-la para fazer um tratamento, identificar e diagnosticar, e depois também para ir em busca da lei e vi que eu tinha, por exemplo, o direito a trabalhar 2 horas a menos por dia para poder cuidar do meu filho, eu fui atrás disso, né? Então eu trabalho 2 horas a menos por dia para poder ter tempo para as crianças. Então eu dedico essas 2 horas, né, para ele, para ela, e aí a hora que eu tenho livre, que antes eu usava para cuidar das crianças, eu uso de fato como uma hora livre para mim. Né, eu consigo descansar. Aí o meu descanso, o que é? O meu descanso é escrever, é ler, é conversar com as pessoas sobre literatura, então é isso que eu faço, né? Então, antes, todo o meu tempo livre era dedicado às crianças. Agora não, por uma decisão legal, que eu acho que assim, as mães de crianças com deficiência, todas têm esse direito, mas eu acho que devia ser um direito de todas as mães, porque a gente, de fato, tem uma dedicação tão grande que o que acaba acontecendo é que a gente dá conta do trabalho, dá conta das crianças e não dá conta da gente. Então, a gente fica sem nenhum prazer, sem nenhum hobby, sem nenhum descanso. E isso é muito importante. Então, como é que é possível ter uma diplomata, escritora, mãe? É possível com divisão igualitária em casa e com apoio do Estado, assim, da sociedade de forma geral. Sem isso, não tem como. Uma pessoa sozinha, ela vai enlouquecer fazendo isso, assim, não tem... Eu já quase enlouqueço, mas assim, mas tem alguma possibilidade, entendeu? Nossa, que incrível! Eu nunca imaginei, assim, essa... Assim, obviamente, imaginei, porque a gente vive num contexto, somos ligados, né? A gente não tá dentro de uma bolha, né? Por mais que esteja, a gente tem noção do mundo. Então, assim, imaginei que, de fato, a divisão igualitária fosse mudar. Mas nunca imaginei. Primeiro que eu não sou casada também, né? Começa daí. Sou criancinha ainda. Mas, assim, eu nunca imaginei que fosse impactar tanto, assim, na sua carreira. Impacta demais, assim, eu só pude fazer, por exemplo, o curso do Vera é uma coisa que eu sempre quis fazer, porque eu precisava dessa disciplina para poder escrever, e aí eu só pude quando a Abel falou, não, vai, porque à noite eu fico com as crianças. Aí eu... Ou seja, você virou escritora depois dessa divisão igualitária, que você conseguiu fazer um sonho que você tinha. Exatamente. Eu escrevia amadoramente, né, assim, eu escrevia nos diários e tal, quando tinha tempo, de qualquer jeito, mas sentar e escrever e falar, não, vou escrever um romance e tal, só depois disso. Tanto que meu livro é dedicado a ela, né, porque ele só é possível por causa dela, né, eu tenho muita... Agora, assim, e eu acho que isso tem muito a ver com os casamentos heterossexuais e homossexuais, mas não é garantido também, porque né, a Bel é uma pessoa muito especial, tal, enfim, pode ser que em outros casamentos essa divisão também não ocorra tão bem feita, né, tão equilibrada. Mas, enfim, é a minha experiência. Que interessante, nossa. E, assim, você tocou no tema de ter uma criança neurodivergente, que
é um tema que está começando a ser muito mais debatido, né? Assim, as pessoas realmente estão tomando mais consciência. No seu livro, o Pedro também é uma criança neurodivergente. Imagino que deve ter sido da sua experiência de vida que você criou o Pedro. Você pretende adentrar mais nesse assunto? Falar mais sobre isso no livro? É uma coisa que eu penso bastante. Eu tenho um pouco de cuidado de não expor, sabe, a questão, né, dos meus filhos, tal. Mas, como, assim, eu não vejo, não tem nenhuma vergonha em você ser neurodivergente, então também acho interessante. Eu quis colocar um pouco disso, um pouco para abraçar, assim, as mães de crianças neurodivergentes, principalmente das crianças que têm alguma passabilidade, né, que é o caso do Pedro no livro também, porque o que acontece com essas mães? Elas ficam muito sobrecarregadas, porque são crianças muito difíceis de lidar, principalmente na primeira infância, né? Porque a gente não entende o que está acontecendo, demora o diagnóstico, e as pessoas, no geral, acusam as mães de que não disciplinam o suficiente a criança, e a gente sabe que a criança tanto as crianças que têm TDAH quanto as crianças autistas, se você é muito estrito, se você bate de frente, elas só pioram, então aí entra num ciclo vicioso, e as mães ficam muito sobrecarregadas e se sentem muito culpadas, como se elas estivessem falhando como mães, né? Então, eu achei importante colocar isso no livro, né, enfim, para que tenha um pouco esse abraço, assim, nas mães neurodivergentes. Eu, quando recebi o diagnóstico da Lira, eu estava, assim, todo mundo me perguntou, você ficou muito triste, né, e eu falei, não, porque, na verdade, eu já vi o sofrimento dela, eu já sofria, quando eu teve o diagnóstico, foi só assim, então tem uma explicação aqui e tem um caminho, né, de cuidado, de tratamento, de atenção, eu vou saber o que fazer, né, e até uma explicação, quando alguém fala, não, você não briga o suficiente com a sua filha, eu falo, não é isso, é uma outra, a gente vive aqui uma outra situação, uma outra realidade diferente das que as crianças neurotípicas vivem, né, então, assim, então, por isso que eu achei importante colocar, e às vezes eu penso em escrever com ela, agora ela tem 15 anos, né, então eu penso em escrever com ela, conversar com ela, e pensar alguma forma da gente desenvolver isso juntas, né, inclusive porque eu tenho a visão de mãe, mas eu não tenho a visão da pessoa que tem que se adaptar a esse mundo que não foi feito para ela, né, e a Líria é uma menina muito inteligente, ela é uma menina trans, né, muito inteligente, assim, campeã de Olimpíada de Matemática, assim, aprendeu a tocar piano sozinha, tal, mas é isso, com dificuldades sociais, né, de relacionamento social intensos, né, então, assim, ela é uma pessoa capaz de refletir sobre a própria condição comigo, então, se eu for fazer algo nesse sentido, provavelmente farei com ela, assim, conversando com ela. Que legal, Mari, nossa, eu, assim, imagino que se de fato você for atrás, espero que você vá de fazer um livro com ela a respeito disso, ia ser maravilhoso. Mas a sua experiência pessoal, ela é muito interessante, assim, ela é muito rica, né? Imagino que você deve pegar inspiração em tudo, porque, veja bem, assim, você tem a experiência de um casamento heterossexual e de um casamento homossexual, você tem a experiência de ter um filho com neurodivergência, de ter um filho trans. Você pensa em colocar tudo isso e, assim, lutar por essas bandeiras que são tão importantes? Eu vou lutando aos pouquinhos, né? Na literatura, eu não penso assim, vou fazer sobre essa bandeira, né? Assim, é uma coisa, mas é aquilo que eu te falei no começo. Quando a gente escreve essas coisas, todas elas vêm, né? Assim, esses sentimentos, eles vêm, assim. Eu fiquei com vontade de colocar uma criança neurodivergente no livro, porque aquilo me toca muito, né? Então, mas não necessariamente como uma bandeira, mas como uma expressão da verdade dos meus sentimentos, né, assim, mas assim, em rede social, em debates, quando eu vou conversar com as pessoas, tá? Eu sempre falo, aí é diferente da literatura, né, daí eu falo de uma forma mais direta sobre isso, como eu falei para você, o que precisa para ter uma escritora, mulher, mãe? Precisa de divisão igualitária, precisa de apoio do Estado, é isso então essas bandeiras eu defendo publicamente, mas na literatura é muito mais, passa muito mais pelo afeto, né, assim, e enfim, pela forma de transmitir esse afeto, tal, e de levantar questões, mais do que defender as bandeiras, porque eu tenho muitas dúvidas, né, assim, você pega uma criança neurodivergente, o quanto que você dá de liberdade, o quanto que você apoia, né, um casamento, o quanto que você cede, o quanto que você... Então, tem muitas dúvidas. O relacionamento com a mãe, você põe uma
um limite, né, do quanto aquilo pode agir, do quanto você pode se dedicar, o quanto você não vai se dedicar. Enfim, tem várias questões que, para mim, ainda são reflexões, né, e aí essas eu acho mais interessantes de colocar nos livros, né, assim, o que eu tenho certeza, eu falo mais em público, com razão, o que eu tenho mais dúvida, eu ponho no livro, que daí o leitor completa como ele quiser, né, então... Perfeito. Perfeito, faz essa troca, né, que é tão rica. Você, eu tenho um roteiro aqui, mas é que você tá falando tanta coisa interessante que eu tô, assim, saindo do roteiro, porque, de verdade, tá me pegando demais. Eu até ia te perguntar mais sobre a sua experiência, mas, assim, eu queria assim, terminando aqui o seu tema familiar, para também não te invadir tanto a sua privacidade, mas o que você falaria, assim, para você voltasse no tempo e visse a Mariana que entregava tudo de si, que, assim, trabalhava demais e tinha que ir no supermercado comprar papel higiênico, assim, que são coisas pequenas, mas que, no fundo, ocupam tanto do nosso tempo. E na costureira, e aí você tem que passear com o cachorro, essas coisas, assim, que, por menores que sejam, ocupam no nosso tempo. E você tendo a visão da Mariana de hoje, que tem essa mais liberdade de ser quem é e de fazer o que ama, o que você falaria, assim, que dica, que sacode que você daria para ela? Olha, assim, após muitos anos de análise, eu cheguei à conclusão de que é o seguinte: a gente faz o que a gente pode naquele momento, né? E a gente é resultado daquilo que a gente fez. Então, assim, eu sou muito satisfeita com o resultado que eu cheguei hoje, sabe? Eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que amo quem eu tô casada, amo meus filhos, tô feliz com o meu livro, tô assim, claro, a gente segue tendo dificuldades. Meus filhos, sei lá, um sofre bullying na escola, o outro não sei, assim, não, tô falando... Não, sim. Né? Mas, assim, sempre tem, alguém fica doente, dá uma... Enfim, a gente tem problemas, mas, de modo geral, eu sou satisfeita, né? Então, eu fico com medo, eu falo, se eu voltasse lá e falasse para a Mariana lá, não se esforça tanto, ou relaxa, tal, eu acho que eu tenho medo de ter, sabe aquela coisa de filme de volta no... Sim, o efeito borboleta, mudar tudo. Eu gostei de onde eu cheguei até o momento, né? E mesmo naquela época era muito difícil, né? Eu acho que foi um período muito difícil da minha vida, assim, mas era a minha vida, eu me divertia também com as crianças, eu tocava, assim, às vezes eu brinco, né, porque às vezes a gente chega no Instagram aquelas frases mais motivacionais, assim, o que você diria, né, assim, e eu sempre penso, a única coisa que eu diria é, tipo, liga para a Bel, né, assim, antes. Fala com ela antes, pelo amor de Deus. A gente tem uma história muito bonita, eu com ela, e assim, eu demorei muito mesmo para retomar esse contato, né, e talvez isso eu tivesse feito diferente, seja um arrependimento, mas de modo geral é isso, eu fui fazendo as coisas que eu queria fazer e sigo fazendo, né, assim, então, claro, a gente pode falar, vai dar certo, fica tranquila, não precisa ficar tão angustiada, eu era muito ansiosa, então não precisa ficar tão ansiosa, ou avisar do diagnóstico da Lira com um pouco mais de antecedência, tudo isso, eu me arrependo, tipo, nossa, não ter feito antes, de eu mesma não ter procurado antes, né, acompanhamento psicológico para passar por essas dificuldades, então, tudo isso eu recomendo para qualquer um, né, procure ajuda, procure apoio, mas assim, eu sou um pouco satisfeita com a minha trajetória, né, não foi fácil, mas eu sou satisfeita com ela. E na sua trajetória, assim, teve algum erro que você cometeu que você acha que todo mundo deveria cometer? Todo mundo deveria cometer? Deveria cometer. Olha, eu não vou querer que ninguém cometa nenhum erro, assim. Não, mas às vezes vem pro bem, né? Às vezes são aquelas cagadas que vêm pro bem, que você acerta. Eu acho que, por exemplo, seguir o seu desejo primeiro, né, adolescente, por exemplo, eu decidi com 14 anos ser diplomata. Não sei se foi a decisão mais acertada, né, mas foi boa para mim, né, assim, eu segui um sonho, fui, eu acho que é um erro você tomar uma decisão para sua vida tão definitiva, tão cedo, é um erro, né, acho que não deveria, mas, por outro lado, às vezes, voltando àquela história de quem que a gente é, tal, com 14 anos, talvez a gente seja o nosso eu mais autêntico, né? Então, talvez seja uma decisão acertada. Então, talvez esse fosse um erro que eu cometi, mas que para mim foi pro bem, né? Me ajudou. Né? Mari, você serviu também na Palestina, né? Você trabalhou lá. Como é que... O mundo é muito diferente na Palestina, né? Você acha que isso afetou você não só como pessoa, mas também na sua escrita, na forma de ver o mundo?
tudo que eu vivi afetou. Lá é muito intenso mesmo, né? Assim, quando eu estava lá, a gente ficava, eu morava fui hospedada, né, em Jerusalém, e eu ia todo dia para Ramala, a gente atravessava os checkpoints. Como diplomata, é isso, são os privilégios, a gente atravessa por um portão separado, então a gente não pega a fila, por exemplo, mas eu via todos os dias uma fila enorme, né, de carros tentando atravessar a fronteira nesse checkpoint, revistas, né, assim, das pessoas, gente que não podia passar, vi tiroteio, né, então, assim, em Jerusalém, assim, não sei se você conhece, assim, mas que as pessoas andam armadas, pessoas muito jovens, pessoas da sua idade, mais novas que você, andam armadas com fuzis, é um clima muito tenso o tempo todo, né? Assim, você fica com os nervos à flor da pele o tempo todo, e você vê muito um sofrimento, porque a gente, como diplomata, principalmente, né, discute, né, eu trabalhei também na divisão de Nações Unidas, você discute temas muito amplos, assim, como, né, as fronteiras, a soberania e tal, mas aí lá você vê o que é uma fronteira, assim, fechada, o que é o muro, o que é a pessoa não passar, o que é a pessoa eu conversei com armênios que viviam lá e que tinham tido que abandonar a família, então fica muito concreto esse sofrimento humano, né, é muito tangível, e isso você não apaga, né, isso você, isso, aí qualquer coisa que você pensa, qualquer coisa que você escreve, e por outro lado, uma coisa que essa experiência na Palestina me deu, essa questão de quanto que os dois lados defendem muito fortemente as suas ideias e têm as suas justificativas. É claro, eu sou sempre contra, eu sou a pessoa, meus filhos brincam, não, a mamãe é contra a guerra acima de tudo, assim. É diplomata, né? Mas assim, mas é isso, é o diálogo, eu sou super a favor. E uma coisa que você precisa entender é que às vezes a pessoa que você mais discorda, que você mais abomina, que você fala, gente, essa pessoa está tendo uma ideia bizarra, para ela, aquilo é a verdade, e você precisa entender isso para poder tentar conversar, né? Então, essa experiência me deu, assim, foi muito intensa, foi muito interessante. Mas também eu tive isso em Boston, eu tive isso em La Paz, porque Boston, por exemplo, que eu trabalhei, a gente tem uma comunidade brasileira gigantesca lá, tem mais de 300 mil pessoas, se imagina que tem 500 mil pessoas, a gente não sabe porque nem todas são registradas no consulado, pessoas de nível de escolaridade baixíssimo, né, e que têm dificuldades imensas, né, assim, de comunicação, crianças que vão para lá e aprendem o inglês, esquecem o português, mas o pai não aprendeu o inglês, então elas não conseguem conversar entre si, então tem problemas seríssimos. Na Bolívia também, que é um país dos mais pobres da América do Sul, e os conflitos lá entre os povos originários e as elites, enfim, tem um verdadeiro apartheid, agora, de um tempo para cá melhorou, depois piorou de novo, então, tem todos esses lugares, aí nisso, talvez, a experiência diplomática seja comum para mim, para Clarice, para o João Cabral, que você me perguntou no começo, né, que é você ver muitas realidades. Agora, você não precisa ser diplomata e morar na Bolívia, ou na Palestina, ou em Boston para saber disso. Andar por São Paulo, que é onde eu moro, e você vê essas diferenças, é só estar com o olho atento, é que talvez a experiência do exterior, de você ser estrangeiro no lugar, a gente tem isso em viagem. Quando você viaja, você olha para as coisas de uma forma diferente. É como se você, né, você tivesse assim com um pé para trás assim da realidade, conseguindo observar. E talvez a vida no exterior me dê esse treino. Então, mesmo em São Paulo, eu consigo dar esse passo para trás e observar as coisas com um certo afastamento. Isso eu acho que ajuda para a literatura, né? Assim. Então, acho que não lembro mais qual foi a sua pergunta, mas eu acho que foi se a vivência na Palestina me ajudou, na literatura e tal. Sim, muito, né? E para você é difícil, porque assim, como diplomata, você tem que defender os interesses do país, independentemente do que você acha, se você acredita ou não. Na literatura, não. Você escreve o que você realmente acredita. Como é que é essa divisão para você? É simples, na verdade, porque assim, os diplomatas, eles são proibidos por lei, de expressar as próprias opiniões sobre política externa publicamente, né, assim, porque você sempre tem que defender a posição oficial, né, do seu país. Então, isso na carreira é muito, por exemplo, você vai numa reunião na ONU, você recebe instruções de Brasília, você dá a sua opinião, você discute e tal, e você vai lá e defende a posição do seu país, né, o que às vezes pode ser muito complicado, dependendo do governo que está no seu país. Mas, enfim, isso é uma outra grande discussão. Na literatura,
não são temas, primeiro que é ficção. Então, assim, minha mãe, por exemplo, minha mãe veio que nem se eu fosse meu chefe no Itamar, tipo, não, mas é um texto de ficção, né, é uma fantasia, claro que tem meus sentimentos, não sei o quê, mas não é exatamente sobre você, não é exatamente sobre mim. Primeiro, então, a gente tem essa defesa da ficção que é muito boa. Depois que não são temas de política externa, né, assim, então eu acho que eu consigo separar bem e não me prejudica, né, eu acho que isso é mais difícil, às vezes, no Instagram, quando você precisa opinar alguma coisa, sabe, porque a gente sabe, né, que é importante trabalhar nas redes sociais, até para poder ter leitores e tal, é mais difícil do que na literatura. Na literatura, você está ali protegida pelo objeto livro de ficção, né, então De fato, não, você tem toda a razão. E assim, você está falando da diplomacia, de atravessar a fronteira, e tem um objeto na diplomacia que é muito clássico, que é a mala diplomática, né? Que é, para quem está ouvindo aqui, é uma mala que o diplomata leva e ela é inviolável, ninguém pode abrir, ninguém pode saber o que tem. O que você levaria numa mala diplomática, assim, para a literatura? Da sua vida? O que você colocaria? Para a literatura, eu estou pensando, assim, é difícil, né, porque, assim, o que eu tento levar para a literatura, né, é a verdade mais profunda dos meus afetos. Então, e aí isso é super complicado, porque, por um lado, um jeito de fazer isso é você não levar literalmente as coisas, porque daí você consegue transmitir o sentimento sem ser explícita, e aí talvez isso pegue mais na pessoa, porque ela é capaz de completar na própria cabeça, e aí talvez criar no leitor o indizível, né, pelas palavras. Por outro lado, eu acho que um jeito muito interessante é você dizer o mais direto e cruamente alguma situação para passar aquela sensação. Então, eu fico um pouco nessa dúvida do que eu levaria, essa capacidade de transmitir sutilmente um sentimento ou essa capacidade de conseguir expressar, assim, ultra realisticamente o que é. Não sei se você leu o livro, aquele Triste Tigre, você leu, da Neige? É um livro de uma francesa, ela estava na Flip ano passado, eu comprei o livro, eu não li, porque eu fiquei com medo de ler, porque é um tema muito duro, e é um livro que ela diz biográfico, ela não fala nem que é autoficção. Que ela foi estuprada por 5 anos pelo padrasto dela, né, em casa. E é um livro sobre, é pesadíssimo, mas é um livro brilhante, assim, e ela diz com todas as letras cada coisa, e é muito intenso, né. Por outro lado, você sente, né, é dificílimo de ler, mas vale muito a pena, leia, acho que conversa com o seu livro também, acho que é importante. Mas eu também adoro a Clarice, né, que às vezes é isso, ela fala lá do cego mascando chiclete, aquilo tem tanta coisa, né, então, enfim, tenho dúvida de qual das duas coisas ou as duas coisas que eu levaria na mala diplomática. Que legal. Não, é porque, assim, você traz muito essa coisa, você tem um amor muito forte, né, assim, amor mesmo, amor a tudo, né, então, assim, você transmite isso não só conversando com você, mas também pelo seu livro, então, assim, você tem esse amor muito forte, no seu livro você trata sobre dores, sobre esse sofrimento. Como é que foi colocar isso no mundo, assim, se expor dessa forma? Porque é um livro muito, muito íntimo. Por mais que não seja verdade, os seus relatos, assim, o sentimento ele é muito verdadeiro. O que eu senti lendo, ele é muito real. O que a Ana sentiu, para mim, é 100% real. Não tem nada de ficção aqui. Ela existe e ela passou por isso. Como é que entregar isso aos leitores, essas suas dores? Olha, eu tinha muito medo de publicar esse livro, porque é o que você falou. Apesar das histórias não serem literalmente verdadeiras, é óbvio que todo mundo ao ler esse livro sente um pouco como eu, como autora, vejo o mundo e sinto o mundo, né? Acho que é difícil pensar, não, a Mariana inventou o sentimento dessa personagem. Não, o sentimento dessa personagem está na autora, né? Eu acho que eu não consigo, de fato, separar. Apesar dos fatos não serem exatamente aqueles, claro que tem uma transparência muito grande. E eu tinha um pouco de receio, né? Tanto de pessoas próximas que lessem e se ofendessem ou ficassem muito preocupadas, ou, né, e isso aconteceu, de fato, tanto pessoas que se ofenderam quanto pessoas que ficaram muito preocupadas e vieram conversar comigo. Por outro lado, eu me deu um alívio muito grande colocar esse livro no mundo, porque eu me senti assim como, tipo,
eu sou uma pessoa, como você falou, muito apaixonada pelas coisas e muito satisfeita, muito feliz, muito tranquila, mas meu universo interno, assim, né, quem me vê não conhece a minha cabeça, né, meu universo interno é uma loucura. Então, eu gostei também um pouco de contar para as pessoas como é esse universo interno. Me deu um alívio. Algumas pessoas até mudaram a forma de me tratar, foi curioso, assim, não que tratassem mal, passaram a tratar bem, ou ao contrário, não, só um pouco, eu me senti mais compreendida, em várias medidas, e me deu a sensação de que coisas que eram difíceis para mim, eu não fiz um processo de terapêutico ao escrever, mas ao contrário, assim, eu acho que eu fiz um processo de terapêutico com todas as minhas memórias, com todos antes, e quando elas estavam, assim, resolvidas e apaziguadas, eu consegui colocar no papel. E o fato de eu conseguir colocar no papel me deu a sensação de fato, eu consegui elaborar, né, todas essas questões. Então, assim, me deu essa satisfação também, né, tipo, isso aqui está mais ou menos resolvido, né, tanto que eu consegui escrever uma história que reflete esses sentimentos, né, então isso para mim foi bom. Agora, a pessoa fala, né, fazer um livro é igual ter um filho, tal, não é, acho que não é, acho que é muito diferente, mas tem uma coisa que eu acho que é muito parecida. Um livro, assim como um filho, as pessoas veem no mundo, não que elas estejam certas, mas a gente costuma ver como um reflexo das suas competências. Então, isso eu tinha muito com os meus filhos, né? Como, justamente, são crianças neurodivergentes, né? Você ser muito julgada por aquilo. Então, e hoje em dia isso mudou, eu consegui mudar minha relação com isso, as pessoas também, enfim, já melhorou muito, mas o livro também é uma coisa que você põe no mundo e você vai ser julgada por aquilo, né? Então, para o bem ou para o mal. Eu tive muita sorte, a recepção tem sido muito boa do livro, né? Eu acho que as pessoas que escrevem, a maioria gosta, tal, e mesmo as que escrevem, eu tive, acho que umas 2 ou 3 resenhas de pessoas que não gostaram, mas eu achei muito curioso, porque elas não gostaram assim, eu achei muito sofrimento, ou é realista demais, então não gostei. Mas aí, para mim, até tá bom, assim, a pessoa não precisava daquilo, mas é uma resposta que me fala, é o que eu queria fazer, né? Então, mas eu fiquei com esse medo, né? De falar, gente, agora as pessoas vão saber, é isso que eu escrevo, é isso que eu penso, né? Isso que, enfim, que tá dentro de mim. É uma grande exposição mesmo. Eu não sei como você, o seu livro, você sente assim? Sim. É que É que o meu livro, assim, eu acho que o que mais dói pra gente é quando. Porque, assim, eu tenho um livro de crônicas, tem 2 livros de crônicas, e um deles traz umas crônicas de verdade, assim. Ou As Vozes da Minha Cabeça, exato. E, assim, são histórias de verdade. Então, assim, eu ia até te perguntar isso, porque no meu caso, nunca ninguém veio me perguntar, tipo, mas você contou essa história sobre a gente e tal. Ninguém nunca veio me cobrar dessa forma assim. Não acho que me trataram de uma forma diferente. Acho que, assim, hoje em dia, conforme eu tô crescendo, né? 23 aninhos, mas assim, conforme eu vou me adaptando às relações com as pessoas, os meus amigos à minha volta, de uma certa forma, tratam de uma forma diferente, assim, principalmente os amigos do meu namorado falam, tipo, ai, nossa, eu tenho até vergonha de falar com ela, porque ela tá no meio dos livros e eu não, assim, tem, pô, 4 livros publicados e eu não. Então, assim, eu sinto um pouco disso. Só falo, tá, mas não sou tão diferente de você, eu só tenho um hobby. Você gosta de surfar, eu gosto de escrever, sabe? Será eu saber surfar? Entendeu? Então, assim, mas como é que foi para você colocar a cara a tapa, assim, e receber essas pessoas? Porque você falou que as pessoas próximas a você vieram conversar. Como é que foi isso? Então, no começo, eu dei uma... não, é ficção, não importa, fiz aqui, era um mestrado que eu estava fazendo, tal, deu uma... Depois eu falei, não, é isso mesmo, eu pensei, aí fui conversando, né, e aí foi bom, né, eu acho que foi melhor. Eu não sabia como fazer, né, eu tenho um livro publicado, não sou que nem você, assim, já uma escritora. Mas você fez Vera Cruz, eu não fiz nada, peraí, vamos lá. Tô brincando, mas é isso, mas eu não tinha esse treino, de fato, né? Então, e eu tenho tentado ser mais, assim, então, o primeiro momento foi um de defensiva, assim, mais defensivo, e depois aberto. E aí eu saquei que para mim é mais fácil,
explicar, né, assim, a verdade, porque a verdade, ela não é muito complexa, ela é isso, tem um pouco de verdade, um pouco não tem, são os meus sentimentos, mas não é a minha história, e isso, às vezes, até isso, quando eu vou conversar com alunos, vou dar palestra e tal, independentemente do livro, sabe, as pessoas perguntam muito, tipo, como é ser diplomata, e eu sou sincera, né, é bom e é ruim, né, tem um lado muito legal, tem um lado muito ruim, então, assim, eu assumi, né, depois de mais velha, uma postura muito mais honesta e aberta. E isso me facilitou muito a vida. Assim. E você disse que você só publicaria o Pitangas Verdes depois de receber esse prêmio. Por que você precisava disso? Qual o motivo dessa decisão? Então, isso foi muito importante para mim, né, o prêmio. Esse ou qualquer outro, né, assim, que fosse um prêmio com um bom júri, né? Porque eu escrevi, e aí a gente participa de oficina, eu dava para a Bel ler, enfim, minha cunhada leu, algumas pessoas leram, minha irmã e tal, e as pessoas, você fica muito na dúvida se o que você escreveu é bom. E aquilo que você falou, e que eu também estava falando, né, ao responder a sua pergunta, são duas coisas. Primeiro, é uma exposição muito grande, né, do que você sente, do que você pensa, e eu acho que eu sofreria muito se, ao expor, assim, sentimentos tão profundos e honestos, as pessoas daí falassem mal daquele texto, muito, assim, batessem muito nele, ou ignorassem também. Também seria um sofrimento para mim. Porque nós somos seres humanos frágeis, né? Eu acho que todo mundo então, não uma questão egóica, mas uma questão, assim, muito emocional mesmo. As coisas mais profundas, as pessoas estão achando uma grande bobagem, não é simples da coisa, eu não tenho estrutura emocional para isso. Então, eu tinha essa preocupação, né? E também porque, assim, tem muito livro no mundo. Eu sou doida, você também deve ser, né? Assim, eu leio muito e eu fico com a sensação de, tipo, tem tanto livro, eu não vou conseguir ler tudo. Eu falei, para que eu vou colocar mais um livro no mundo se ele for ruim? Assim, não faz sentido. Deixa outras pessoas que sabem, outras mulheres, né? Enfim, escreverem e serem lidas, porque se eu for colocar uma coisa ruim no mundo, melhor não colocar. Então, eu escrevi o livro, tinha muita vontade de publicar, mas eu falei, não, assim, só com o retorno do meu professor e da minha esposa, eu não vou pôr no mundo, né? Então, eu mandei para o concurso, né? Foi o primeiro que abriu, assim, que estava no prazo, que logo que ficou pronto o livro, eu mandei. E aí, eu mandei porque eu vi o júri, quando eu vi, a Socorro, minhas ídolas, né? A Socorro, a Mariana, o Jefferson. O Jefferson tinha sido meu professor no Vero, eu tenho uma admiração imensa por ele. Eu falei, se esse povo gostar do meu livro, aí eu publico. Então, eu mandei. E, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu nunca achei que eu fosse ganhar o concurso. Eu fiquei em segundo, né? Não sei se você sabe disso. E daí, o primeiro colocado foi desclassificado, porque o livro dele não era inédito, era um livro já publicado. E aí que eu ganhei o prêmio. E mesmo em segundo, eu já estava achando assim, porque foram poucas horas. Eu soube que tinha ficado em segundo, e depois, acho que 12 horas depois, não foi nem um dia. Eles descobriram isso, enfim, desclassificaram. Mas mesmo em segundo, eu já estava achando assim, tipo, um grande sucesso, né? Porque eu falei, em segundo, de, sei lá, 600 livros lidos por esse pessoal, dá até para eu procurar uma editora. Então, para mim foi muito importante, e eu acho que para as mulheres em geral, né? Eu recebo muito livro para fazer resenha, para divulgar no Instagram e tal, e no geral as mulheres vêm muito humildes para mim, né? Falar, meu livro vai ser bom, posso te mandar, tal. E os homens vêm num espírito muito mais, tem um livro ótimo, tal. Tem mais coragem de falar bem. E acho que a gente tem isso, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas, apesar de achar que as mulheres têm que ter mais confiança, porque, no geral, fazem coisas muito boas, ter essa dúvida quando você escreve é muito importante, né? A gente, é bom que, assim, eu sou muito da disciplina, do perfeccionismo, não exagerado, mas, assim, a gente tem um cuidado, né? Assim, será que o que eu estou fazendo é bom? Nem sempre é, né? Então, é bom você... muita coisa, esse livro, tanta coisa que eu joguei fora até chegar nele. Então, se eu tivesse publicado a primeira coisa que eu escrevi, meus diários, não teria sido bom. Às vezes você revisita agora com a sua experiência de vida, com o que você sabe sobre escrita, com o que você aprendeu. Às vezes... reescreve, aí talvez. Trabalha. Perfeito. Mari, eu
queria ficar o dia inteiro conversando com você. Você é maravilhosa, mas eu não quero ser chata para não ocupar tanto do seu tempo. Imagina. Então, eu queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar, porque você é uma pessoa muito rica, assim, em tudo. É incrível conversar com você, porque eu me sinto quase como uma enciclopédia, sabe? Tem tudo aqui. Posso falar sobre tudo. Então, assim, é muito bom aprender com você, principalmente, porque essa sua experiência rica é bom a gente ouvir para a gente conseguir aprender e colocar na nossa vida, sabe? Então, assim, é muito bom. E nesse sentido, de com tudo que você sabe e aprender, eu queria te perguntar se você encontrasse, assim, com um jovem escritor, alguém que sonha ser escritor, uma pessoa que está no começo da carreira, que está tentando ser alguém na vida, que está batalhando pelos seus ideais, enfim, literários, sonha em um dia ganhar um prêmio como você ganhou, em ter um livro muito bem recebido como você é recebida, o que você diria para essa pessoa? Que conselho você daria? Olha, o primeiro é que, assim, leva tempo, né? Esse foi um conselho que a Socorro Racioli me disse uma vez. Ela falou, a carreira literária, principalmente no Brasil, ela leva muito tempo, né? A Socorro, agora ela é a escritora mais vendida no Brasil, ela está escrevendo há 35 anos, né? Ela, enfim, escreveu muita biografia, livro infantil, não sei o quê. Então, assim, leva tempo. Não adianta querer ter sucesso de imediato, acho que é uma coisa, um trabalho muito longo. E é possível sempre melhorar, assim, é possível melhorar, né? Assim, acho que a gente não nasce, a gente tem uma percepção, assim, basta ter uma boa ideia, e eu sei escrever bem, corretamente, vou fazer um bom livro. Não, a escrita literária, ela é diferente da escrita normal, e ela exige dedicação. Então, eu tenho isso muito forte para mim, assim, as coisas, você tem que fazer um pouco, mas fazer sempre, né, ser minimamente disciplinado. Tem gente que funciona diferente, mas o meu conselho seria esse, né, que eu só posso tirar a parte da minha experiência. Você persista, não desista, né, então, porque pode levar tempo, você pode receber muitos nãos, isso é um pouco clichê, mas é verdade, receber muitos nãos, e aí uma hora conseguir, mas você só vai conseguir, não se você for ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, você tem que ir todo dia se esforçando para melhorar, e para ser bom escritor, tem que ler muito, né, eu acho que a leitura, e não ler necessariamente estudando, ler por prazer, porque aquilo você vai incorporando, né, assim, acho que a repetição, os bons exemplos, tal, você vai incorporando, é muito importante ler muito, e um pouco colocar à prova, porque às vezes a gente faz uma coisa, a gente acha brilhante, mas enquanto a gente não dá para alguém que não tem afeto por nós, não nos conhece, ler, a gente não sabe a verdade sobre o nosso texto, né, como ele vai bater no leitor, então, e a outra coisa é que nem tudo vai agradar todo mundo, né, então saber também que, assim, pode ser que não agrade, mas você sempre vai ter alguém também que vai gostar, então, acho que é isso, não desista, aprenda, treine e leia. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Mari, por conversar com a gente, por, assim, tomar o seu tempo, por conversar, e obrigada a todo mundo que ouviu. Em breve a gente tem mais encontro do clube. Obrigada, Sofia, adorei conversar com você, viu? Você também, pessoa brilhante, ainda muito nova. Espero ler muitos livros seus aí. Ai, com certeza, com certeza. Obrigada. Obrigada.